Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula 2. O assunto dessa aula é calorimetria, dando continuidade ao conteúdo de termologia. Então vamos lá. Bom, e o que é calor? Vamos relembrar o que é calor. O calor é uma energia em trânsito, certo? Então vamos anotar aqui. Calor é energia em trânsito. Ou seja, ela é uma energia que está se movimentando. Como ele vai se movimentar? Sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, olha só, essa plaquinha aqui avermelhada, ela tem uma temperatura maior que a plaquinha amarela. Então, o calor espontaneamente vai do vermelho para o amarelo. E esse calor ele não vai infinitamente, tá? Isso vai acontecer até esses dois corpos atingirem uma temperatura final igual. Essa temperatura final igual é chamada temperatura de equilíbrio, tá? É o equilíbrio térmico. Bom, gente, a gente vai estudar dois tipos de calor, o calor sensível e o calor latente. Qual é a diferença entre eles? O calor sensível é o calor que ocorre quando há mudança de temperatura. Então, por exemplo, a gente está aquecendo um corpo, a temperatura inicial dele é de 20 graus Celsius. Aí foi para 60 graus Celsius. Variou a temperatura. Então, aqui o que vai ter é o calor sensível. Tudo bem? E o outro tipo de calor que a gente vai ter é o chamado calor latente. O calor latente, ele vai ocorrer quando tiver mudança de estado físico. Ou seja, quando o corpo estiver indo do estado sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso e do gasoso para o líquido. Então, olha esse exemplo aqui. A gente tem gelo a 0 graus Celsius e esse gelo virou água a 0 graus Celsius. A temperatura permaneceu 0 graus Celsius. Quando há mudança de estado físico, a temperatura permanece constante, tá bom? Então, o gelo está virando água, isso mantém a temperatura, então é o calor latente. Agora a gente vai ver como calcula cada um dos dois. Bom, vamos começar com a quantidade de calor sensível. Então, voltando ao exemplo lá, a gente tem água a 20 graus Celsius e foi para 60 graus Celsius. Então, como a gente viu, esse aqui é o calor sensível, porque há mudança de temperatura. Então, a quantidade de calor depende da massa, calor específico sensível e variação de temperatura. Essa fórmula, gente, a gente pode decorar ela como o Q macete, tá bom? Então, é o jeitinho de decorar essa fórmula. Então, vamos traduzir o que é cada uma das letrinhas. O Q é a quantidade de calor. Então, quantidade de calor. A unidade é caloria, que é o que a gente tinha falado na aula anterior. O Czinho, o que é esse Czinho? É chamado calor específico sensível. A unidade dele é caloria por grama e grau Celsius. Eu já vou explicar bem o que é esse calor específico sensível, tá bom? E o ΔT é a variação de temperatura. Nesse caso aqui do exemplo, é fácil a gente ver, né? Estava em 20, foi para 60. Quanto variou? Variou 40 graus. Como que a gente calcula o ΔT? É o θ final, é a temperatura final, menos a temperatura inicial. Então, é assim que a gente calcula a variação de temperatura. Agora eu vou explicar para vocês o que é o calor específico sensível, tá? Bom, para explicar o calor específico sensível, então, calor específico
específico sensível, que é o Czinho. Unidade, caloria por grama e grau Celsius. Eu vou pegar o exemplo a praia, tá bom? Então imagina que a gente está aqui na praia, chegamos na praia às 10h30 da manhã. Quando a gente chega na praia, o que acontece? A areia está quente, tá? Se a gente chegar às 10h30 da manhã e tiver um dia bem ensolarado, a areia está quente, mas a água não está tão quente, certo? Então, o que acontece? A areia, ela aquece mais rápido que a água. Então, e a água? Ela demora para aquecer. Por que isso acontece? Por conta do calor específico. Olha só, o calor específico da água é 1 caloria por grama e grau Celsius. O da areia é menor. Opa, escrevi água aqui. O da areia, gente, Czinho da areia. Por exemplo, 0,3 caloria por grama e grau Celsius. Então, significa que para a gente aquecer 1 grama de areia, a gente vai gastar 0,3 calorias. E se a gente for aquecer 1 grama de água, a gente vai gastar 1 caloria. Ou seja, a gente gasta muito menos energia para aquecer 1 grama de areia. É mais fácil aquecer a areia, tá? Então, por isso que o calor específico da areia é menor. Então, o calor específico sensível, ele mostra para a gente a quantidade de energia que a gente precisa para pegar 1 grama daquela substância e alterar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, por exemplo, a água, se ela estiver aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui. A água está a 20 graus Celsius. Eu quero aquecer para 21 graus Celsius. E eu tenho 1 graminha de água lá. Para fazer esse processo, eu vou gastar 1 caloria. E se for da areia? Olha como é diferente. Vou pegar a areia a 20 graus Celsius. Para aquecer para 21 graus Celsius, eu vou gastar 0,3 caloria. Para a mesma massa, 1 grama. Então, o calor específico sensível vai mostrar isso para a gente. Tanto é que, olha só, quando a gente vai na praia ao anoitecer, o que acontece? A areia está gelada, só que a água está quente. Então, do mesmo jeito que a água demora mais para aquecer, ela demora mais para perder calor. A areia, a mesma coisa. Como a areia aquece muito rápido, ela vai esfriar muito rápido. É isso que acontece no deserto. Quando no deserto, na parte da manhã, a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius. Só que à noite a temperatura pode ficar negativa. Pode chegar a 0, -5, -10 graus Celsius. Porque ganhou calor, né? O dia inteiro aqueceu muito a areia. Acabou o sol, vai perdendo rapidamente. Então, se a gente for à noite, tá muito, muito frio. Tudo bem? Então, esse é o calor específico sensível. Agora, gente, eu vou explicar para vocês o calor latente. Como a gente calcula o calor latente, tá bom? Bom, como a gente viu, o calor latente ele ocorre quando há mudança de estado físico, tá? Então, sólido, líquido e gasoso. Quando vai do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o líquido ou do líquido para o sólido, tá? Tem formulinha? Tem sim. É o QMOL, Q igual a M vezes L. Então, a quantidade de calor latente a gente calcula assim. A gente pode ver o seguinte, que aqui não tem temperatura. Faz sentido, porque na mudança de estado físico, a temperatura ela fica constante.
Então, o Q, a gente já sabe, é a quantidade de calor. O M é a massa. E esse L, gente, ele representa o calor específico latente. Então, quando a gente vai mudar, por exemplo, a gente tem gelo e esse gelo vai derreter, tá? Então, o gelo está saindo do estado sólido e vai se transformar em água, no estado líquido. Então, gelo e água. Maravilha. Sólido para líquido, a mudança é chamada de fusão. Então, quando ocorre, a gente tem um calor latente de fusão, um L de fusão, tá? Aí, é uma coisa interessante da gente saber, é o seguinte, para a gente fazer mudança de estado físico, por exemplo, quando a gente está aquecendo um corpo e a gente quer mudar o estado sólido para o líquido, consome muita energia. E do líquido para o gasoso, consome muita energia também. É muito maior do que você simplesmente mudar a temperatura de um grau para outro. A mudança de estado físico, ela requer bastante energia, tá? Aproveitando, gente, eu vou explicar mais uma partezinha que pode aparecer em calorimetria, que é o chamado capacidade térmica. A capacidade térmica representa o quanto de energia um corpo pode armazenar. A gente vai usar uma letra chamada Czão, Czão para representar. E a fórmula é que o Czão, ou seja, a capacidade térmica, é a massa vezes o calor específico sensível. Então, Czão é igual a M vezes Czinho, tá? E qual é a unidade do nosso amigo aqui, do Czão? Bom, como massa é grama e o calor específico sensível é caloria por grama e grau Celsius, esse cara aqui vai ser caloria por grau Celsius, tá bom? Tá, capacidade térmica, ela aparece muito num item da calorimetria chamado calorímetro. Então, o que é o calorímetro? O calorímetro a gente pode representar ele como se fosse uma panelinha, tá? Então, um exemplo de calorímetro é uma panela. A gente vai misturar líquidos dentro dessa panela, tá? Essa panela, ou esse calorímetro, melhor dizendo, ele pode ter ou não uma capacidade térmica. Em alguns exercícios, ele vai desconsiderar isso. Em outros exercícios, ele vai considerar. E por que é importante considerar ou desconsiderar? Porque quando a gente junta dois ou mais corpos, pode haver a troca de calor. E é o que a gente vai ver agora. Gente, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Imagina que o corpo A tem uma temperatura maior que a do corpo B. Então, ele vai ceder calor para o corpo B. Depois de um tempo, eles atingem um equilíbrio térmico. O que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, o A vai perder calor. Então, o QA vai ser negativo. O QB o corpo B, perdão, ele vai ganhar calor. Então, o QB vai ser positivo. Se eu somar a quantidade de calor que o A perdeu, mais a quantidade de calor que o B ganhou, isso dá zero. Claro, né? Se o A perdeu 50 calorias, por exemplo, então o QA é menos 50 calorias. E o QB, ele ganha as exatas 50 calorias, se a gente somar, isso vai dar zero, tá? Então, o que um corpo perde é exatamente o que o outro corpo ganha. Então, a gente está falando aqui de uma troca de calor de dois corpos, tá? Ah, podem ter 3, 4, 5, 6, sim, podem ter vários corpos, tá bom? Então, isso aí é o que acontece na troca de calor.
essa relação QA mais QB igual a zero, ela vai representar, então, a troca de calor. O que um ganha é exatamente o que o outro perde. Bom, gente, antes de fazer alguns exemplos aqui, vamos pensar um pouquinho mais sobre essa parte de troca de calor, tá? Então, por exemplo, quando está muito frio, o que acontece? Por que a gente põe, por exemplo, um moletom, certo? Então, a gente põe um moletom não é para esquentar, é para evitar a perda de calor. Então, quando a gente usa um cobertor, por exemplo, um edredom, a gente está evitando a perda de calor. Por quê? Normalmente, né, quando a temperatura do ambiente é bem menor, a gente vai perdendo calor. A gente vai perdendo calor para o ambiente, certo? Então, vamos supor que tem aqui uma pessoinha e a temperatura dessa pessoa seja lá de 36,5 graus Celsius. E o ambiente, aqui o ambiente, esteja a 23 graus Celsius. Não está aquele friozão, mas também não está calorzão. Então, o que acontece? Espontaneamente, como a gente viu, o corpo de maior temperatura cede energia para o corpo de menor temperatura. Então, o que acontece? A gente vai cedendo calor para o ambiente, certo? Vai acontecer isso, tá bom? Então, para a gente não ceder tanto calor, o que a gente faz? A gente vai lá e coloca um moletom, coloca uma roupinha, certo? E aí, a quantidade de calor que a gente está perdendo vai ser menor. Então, é o famoso, fiquei quentinho, certo? Então, não tem um cobertor quente, não tem um cobertor frio, tá? Na verdade, quem faz aquecer ali o cobertor é você. Fica quente, aquele calor, na verdade, é o calor do seu corpo que está saindo. Quando você se cobre, esse calor para de sair para o ambiente e aí você fica com aquela sensação que está quentinho, tá? Mas é você que produz aquele próprio calor. Existe cobertor elétrico? Existe, né? Só que imagina, você também ficar pagando para aquecer, tá? É um cobertor que você põe na tomada, pode regular a temperatura, e aí você chega lá, a cama já está quente, certo? Mas existem outras técnicas, né? Para você, se você quiser aquecer o cobertor lá, ou debaixo do edredom, a sua cama, antes de você dormir. Uma delas, você pode esquentar a água, pôr numa garrafa, e deixar lá debaixo do edredom, né, ou do cobertor, essa água quente na garrafa, quando você entrar lá já vai estar quente. Outro jeito também, tá, que eu já testei, é você pegar um secador de cabelo, né, você levanta o cobertor e vai e deixa ele lá assim, né, vai aquecendo o ar, depois desliga e vai deitar. Isso se tiver muito frio, né, então pode fazer isso também. Tá bom? Mas a ideia da perda de calor para o ambiente é essa. A gente coloca uma blusa, a gente se veste para a gente também perder menos energia, tá bom? Bom, gente, vamos lá. Olha esse exemplo. Um bloco de 200 gramas de gelo, inicialmente a menos 10 graus Celsius, é aquecido até atingir 20 graus Celsius. Determine a quantidade de calor utilizada no aquecimento. Aí é dado o calor específico sensível do gelo, da água e o calor latente de fusão. Como a gente resolve esse tipo de exercício? Bom, a gente tem que fazer primeiro um diagrama, tá? Um esqueminha aqui, ó. Temperatura inicial, menos 10 graus. Temperatura final, 20 graus. A gente está falando de gelo. Existe mudança de estado físico do gelo para a água? Existe.
existe exatamente a temperatura de 0 graus Celsius. Aí o gelo passa a se tornar água. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter primeiro um aquecimento do gelo. Então, de menos 10 até 0, a gente tem uma quantidade de calor sensível. No 0, existe mudança de estado físico. O gelo vai se tornar água. Então, aqui eu tenho um Q2 que é latente. Está mudando o estado físico, está ocorrendo a fusão. Todo esse gelo virou água. Aí vai ser aquecido novamente de 0 até 20 graus Celsius. Tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente vai calcular a quantidade de calor total? Vamos calcular separadamente. Vamos começar com esse Q1. Massa. Calor sensível, né? Vamos lembrar que o calor sensível é o Q macete e o calor latente é o Q mole. Então, vamos lá. O 1 é sensível. Massa, 200 gramas. Calor específico do gelo, 0,5. Delta θ, temperatura final menos inicial. É final menos inicial nesse intervalo. Então, 0 menos 10. Então, o Q1 vai dar 200 vezes meio vai dar 100. 100 vezes 10, 1000 calorias. Então, para aquecer esse gelo, só para aquecer o gelo de menos 10 até 0, a gente gastou 1000 calorias. Tá, agora no 0 graus Celsius está mudando o estado físico. Então, tem um Q2, vamos calcular esse Q2 aqui, que ele é latente. Então, massa, que é 200, vezes calor latente de fusão, 80. Isso vai dar 16.000 calorias. Então, olha só, lembra que eu falei, só para mudar, gasta muita energia. Então, 16.000 calorias. E, finalmente, de 0 para 20, que também é um calor sensível. Massa, 200. Calor específico. Aqui já é água, não é mais gelo. Então, eu tenho que usar 1. E variação de temperatura. O ΔT aqui é de 20 para 0. Então, 20 menos 0. Então, 200 vezes 1 dá 200, vezes 20 dá 4.000 calorias. Então, qual vai ser a quantidade de calor total? Eu vou somar todo mundo. 1.000 mais 16.000 mais 4.000. E isso vai dar 21.000 calorias. Ou ainda, gente, a gente pode escrever como 21 quilocalorias. Tá bom? 21 quilocalorias. Esse K significa 1000. Então, seriam 21.000 calorias. Tudo bem? Então, esse aqui é um exemplo que a gente fez do aquecimento de um corpo, tá? Vamos fazer um segundo exemplo agora de troca de calor. Vamos lá, gente. Num calorímetro de capacidade térmica, 8 calorias por grau Celsius, inicialmente a 10 graus Celsius, são colocados 200 gramas de um líquido de calor específico, 0,40 calorias por grama em graus Celsius. Verifica-se que o equilíbrio térmico se estabelece a 50 graus Celsius. Determine a temperatura inicial do líquido. Então, o que a gente tem? A gente tem um calorímetro, certo? Então, calorímetro. O que a gente tem do calorímetro? Capacidade térmica, o Czão, 8 calorias por grau Celsius. Eu tenho a temperatura inicial, o θ inicial, 10 graus Celsius. Eu tenho a temperatura do equilíbrio. Temperatura do equilíbrio é a final, 50 graus Celsius. Eu vou misturar, dentro desse calorímetro, um líquido. Vou jogar lá um líquido. E esse líquido, o que eu tenho dele? Eu tenho a massa, 200 gramas. Tá? Eu tenho o Czinho dele, que é 0,40 calorias por grama em grau Celsius. Não tenho a temperatura inicial desse líquido.
mas tenho a temperatura final, porque no equilíbrio os dois têm a mesma temperatura. Então, a gente vai ter lá o calorímetro com o líquido. E eu quero saber qual vai ser a temperatura inicial desse líquido. Então, eu vou fazer o QA mais o QB igual a zero. O QA vai ser o Q do calorímetro e o QB vai ser o Q do líquido. Bom, como que eu vou calcular o Q do calorímetro? Como eu tenho a capacidade térmica, o Q vai ser Czão vezes delta θ. Então, vamos lá. Vai ficar 8 vezes 50 menos 10, mais o QB, o do líquido, como vai ficar? Massa, 200, vezes o Czinho, 0,40, vezes o Δθ. Temperatura final, 50. Temperatura inicial, eu não sei. Eu vou escrever aqui θ. E isso tem que ser zero. Bom, 8 vezes 40, aqui vai dar 320. 200 vezes 0,40, isso aqui vai dar 80. E aí, 50 menos θ igual a zero, tá? Fazendo aqui, vou passar esse 320 para lá, então vai ficar 80, 50 menos, 50 menos θ. Deixa eu arrumar aqui. 50 menos θ. Igual a menos 320. Passa esse 80 dividindo, vai ficar 50 menos θ igual a menos 4. Ou seja, o θ vai dar 54 graus Celsius. Essa é a temperatura inicial do meu líquido, tá bom? Ou seja, o líquido, ele perdeu energia, ele perdeu calor, tá? É claro que daria já para a gente ver, porque o calorímetro aqueceu. Ele estava com 10 e foi para 50. Se a temperatura dele aumentou, a do outro corpo tem que diminuir, tá bom? É sempre assim, um ganha, o outro perde, beleza? Então, gente, essa é a aula de calorimetria. Espero que vocês tenham entendido aí e tenham gostado. Tem as outras aulas iniciais para dar uma reforçada no conteúdo, tá? E vamos continuando com as próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado, viu?